Beleza, estudante? Mais uma vez, seja bem-vindo ao canal Matemática com Flavião. Para você que não me conhece, professor Flávio Souza. E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revisão aqui sobre os conceitos básicos da circunferência e também fazer alguns cálculos aqui para a gente ver a aplicação de algumas fórmulas, certo? Lembrando que se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, para que você fique atualizado aí com o conteúdo do canal, certo? E no final, se você gostar, deixa aquele like e compartilhe com seus amigos. E qualquer dúvida que você tiver, coloque aí nos comentários, certo? Então vamos lá. Você está com a tela em branco aí, você está vendo alguns elementos escritos aí, ó, que são os elementos da circunferência. Só que ao invés de desenhar a circunferência aí e ir te mostrando já com o desenho pronto, eu resolvi fazer passo a passo, certo? Então, para a gente desenhar a circunferência, primeiro a gente precisa de um ponto de origem. E esse ponto de origem a gente chama de centro. Então, ó, geralmente a gente chama esse centro de O porque está relacionado com a origem da figura, a origem do círculo. Beleza? Mas pode ser qualquer letra. Tranquilo? Então, quando você define onde você vai fazer a sua circunferência, você pega o compasso, né? Geralmente a gente desenha a circunferência com um compasso e a gente faz uma abertura no compasso. Essa abertura no compasso a gente chama de raio. Então, o raio seria a abertura do compasso. Então, ó, quando eu faço aqui, ó, por que está aparecendo zero? Porque eu deixei o compasso fechado. Aí, à medida que eu vou abrindo o compasso, ó, olha o que vai acontecendo. Ó. Eu vou formando um círculo. Então, o raio seria essa linha que está fazendo aí, ó, do ponto O até o ponto A. Eu vou deixar essa circunferência bem grande aqui para a gente ter uma noção, certo? Então, o que é o raio? É a distância do ponto O até o ponto A. Esse ponto O é o centro da circunferência e esse ponto A ele poderia estar em qualquer lugar. Ó. Eu desenhei o ponto A em um ponto aqui, mas eu poderia ter feito esse ponto A em qualquer lugar. Essa linha vermelha representa o raio, que seria a abertura do seu compasso aí, quando você vai desenhar o círculo. Então você pega, desenha aqui, ó, e faz isso, certo? E aí você tem a circunferência, beleza? Então já vimos dois elementos aí da circunferência, o centro e o raio. Então se eu quisesse definir aí o que é o raio, é a distância do centro a um ponto qualquer da circunferência, certo? Vamos ver o que é o diâmetro. Então, o diâmetro é uma linha que pega dois pontos da circunferência. Então, eu peguei o ponto D e o ponto E. Só que o diâmetro é esse segmento de reta que obrigatoriamente tem que passar pelo centro do círculo. Então, ó, então percebe ó, que o diâmetro ele não sai do centro do círculo. Por mais que eu marque esse ponto D e E em lugares diferentes, o diâmetro não sai do centro do círculo. Tranquilo? Se eu pegar dois pontos em cima dessa circunferência, traçar um segmento de reta e esse segmento não passar pelo centro, a gente chama esse segmento de corda. Então, tá vendo? Ó? BC agora ó, é uma corda. Então, o que, que é a corda? Eu marco dois pontos em cima da circunferência, faço a união e esse segmento de reta ó, é chamado de corda. Quando essa corda passa pelo centro, a gente chama ela de diâmetro. Então, o diâmetro seria a maior corda possível em uma circunferência. Então, ó, você tem várias cordas aqui de vários tamanhos, só que quando essa corda passa pelo centro, a gente dá o nome para ela de diâmetro. E o diâmetro seria a maior corda possível. Beleza? Então, qual é a diferença entre corda e diâmetro? O diâmetro é uma corda. Todo diâmetro é corda e é a maior corda possível, mas nem toda corda é diâmetro, certo? Porque para ser diâmetro, essa corda teria que passar pelo centro do círculo. Tranquilo? Então são alguns elementos aí. O que, que eu poderia fazer com essa circunferência? Eu poderia abrir, então pensa nessa linha azul aqui da circunferência, ó. Aí vamos supor que eu pegasse uma tesoura, cortasse aqui no ponto A ó, e esticasse essa linha azul. Quando eu faço isso, eu tenho o comprimento da circunferência. Então, ó, o comprimento da circunferência.
E esse comprimento da circunferência, ele vai variar de acordo com o raio. Então, olha o que você tem aqui, ó, a medida do raio, 4 centímetros, a medida do diâmetro, 8. Por quê? Ó, se você pegar o diâmetro aqui e movimentar, ó, eu movimentar o ponto D aqui, ó, se eu deixar certinho em cima do ponto A, você percebe que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, se o raio é 4, o diâmetro é 8. Se eu mexer no valor do raio, ó, então, ó, você percebe que vai diminuindo o raio, vai diminuindo o diâmetro, ó. Raio 3, diâmetro 6. Então, o raio é sempre a metade do diâmetro, ou o diâmetro é sempre o dobro do raio, beleza? E o comprimento, ele é dado em função do raio e do diâmetro, porque, ó, se eu tiver uma circunferência menor, você concorda que se eu cortar aqui no ponto A, esticar essa linha, ela vai ter um comprimento X aqui, ó, que no caso é 8,8. Se eu tenho uma circunferência maior, eu tenho um comprimento maior. Esse comprimento aqui, ó, é dado em função do raio da circunferência, beleza? Então, quanto maior a circunferência, maior o seu comprimento. É como se eu pegasse esse ponto F, ó, pegasse essa linha que está reta aqui e fosse distribuindo em cima dessa circunferência, certo? Quando eu pego esse comprimento aqui, ó, comprimento, e divido pelo diâmetro da circunferência, a gente começa a entender um pouquinho sobre o π. O que é o π? Embora o π seja um número irracional, é um número não periódico e infinito, a gente tem aí na circunferência que o π é a razão entre o comprimento e o diâmetro. Então, se você pegar essa circunferência, se você pegar o valor do comprimento e dividir pelo diâmetro, vai dar o valor do π que a gente aproxima aqui para 3,14. Se você pegar qualquer coisa circular na sua casa, colocar uma linha em volta, esticar essa linha e medir, você está medindo o comprimento. Se você pegar uma linha que está fazendo o papel do diâmetro aqui, ó, deixa eu esticar essa linha aqui do diâmetro. Então, ó, você pegar uma linha, colocar de um ponto a outro, passando pelo centro, você tem o diâmetro. Se você pegar o comprimento dessa linha e medir pelo diâmetro do círculo, você vai ter o valor do π. Beleza? E uma outra coisa que a gente calcula na circunferência é a área. Então, o que é a área? A área tem a ver com o valor do raio também. Depois eu vou te mostrar as expressões, como é que a gente calcula. Mas o raio seria essa região, a área, desculpa, seria essa região interna. Então, ó, à medida que eu vou avançando o ponto A aqui, ó, eu vou varrendo uma região, tá vendo? Essa região que está ficando em vermelho aqui, ó. Essa região que está ficando em vermelho seria a área do círculo. Então, se eu for devagarzinho aqui, ó, eu consigo pintar toda a região. Mas como eu estou um pouquinho rápido, eu não vou conseguir fazer toda a área aqui. Mas você já entendeu que essa região interna aqui da circunferência a gente chama de área, certo? E aí a gente calcula isso. Tranquilo? Então, são os elementos aí da circunferência. Agora vamos ver como é que a gente calcula isso. Então, tem algumas expressões aí que a gente pode usar. Então, vamos calcular os valores aí, ó. Deixei fixado aqui uma circunferência com raio de 2,5, certo? Então, se o raio é 2,5, o diâmetro é 5, o comprimento é 15,71 e a área é 19,63 centímetros quadrados. Como eu coloquei o raio em centímetros, o diâmetro também está em centímetros, o comprimento está em centímetros e a área sempre unidades quadradas, por isso centímetros quadrados. Como é que a gente vai calcular primeiro? Primeiro, algumas relações importantes. Ó. D de diâmetro, R de raio. Então, o diâmetro é igual 2 vezes o raio. Então, se o raio é 4, o diâmetro é 8. No caso, o raio é 2,5, 2 vezes 2,5 dá 5. Bom, se o diâmetro é o dobro do raio, então o raio é a metade do diâmetro. Então, se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, eu vou ter o raio. Essa relação é válida para qualquer circunferência. Certinho? O comprimento, como é que chega nesse
15,71 aqui, ó. O comprimento de uma circunferência, ou seja, se eu pegar essa linha que está do F até o G e ir colocando ela em volta do círculo aqui, ó, seria o comprimento dessa circunferência. Como é que eu calculo isso? Tem duas maneiras, em função do raio e em função do diâmetro. Se eu quiser usar o raio para calcular, eu vou fazer 2 vezes π vezes r. E lembra que o π é o nosso 3,14. Ou se eu quiser usar o diâmetro, eu vou fazer o comprimento é igual π vezes d, certo? A mais usada é a de cima, 2πr. Mas o π vezes d também dá certinho. As duas fórmulas te levam no mesmo lugar. E para você calcular a área de uma circunferência, você tem duas expressões. A área, que é aquela parte vermelha lá que eu tinha mostrado para você, ó, essa região interna aqui da circunferência, ela pode ser calculada de duas maneiras. πr ao quadrado, então você pega o r eleva ao quadrado e multiplica pelo π, ou em função do diâmetro, que é π vezes d quadrado sobre 4. A fórmula de cima é bem mais usada, mas se você quiser calcular em função do diâmetro, você também pode. Nos exercícios que a gente for fazer aqui, eu vou usar sempre as duas para a gente chegar à conclusão que sempre vai ser o mesmo valor, não importa a fórmula. Tranquilo? Então vamos fazer alguns exercícios aqui só para a gente fixar esse conteúdo. Deixa eu colocar aqui na minha tela. Está aparecendo para você já, mas para mim não. Então, estamos aqui, ó, com todas as expressões bonitinha. Então, vamos para os exercícios agora. Eu vou desenhar, se possível, aqui, né? E sempre vou estar colocando aí para você. Então, ó, calcule a medida do diâmetro de uma circunferência de raio igual a 2 centímetros. Vamos ver se eu consigo desenhar uma circunferência aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ó. Não está muito bonitinha, mas vamos deixar ela bonitinha agora. Pronto. E vamos colocar o valor aqui para ela ficar redondinha, né? Afinal, é uma circunferência. Pronto, tem uma circunferência aí. Como é que eu tenho que fazer para marcar os elementos? Então, eu vou vir aqui, ó. Vou marcar o centro do círculo, ó. Tem o centro, certo? E aí, eu vou traçar uma linha que a gente vai chamar de raio. Então, a linha que sai do centro e vem até aqui, ó. Essa linha é chamada de raio, certo? Então, vamos colocar aqui que essa linha é o raio R. Beleza? Se ele está falando que o raio é igual a 2 centímetros, o que a gente já viu? Ó? Ele quer saber o diâmetro. O diâmetro é 2 vezes o raio. Então, o diâmetro vai ser 2 vezes 2. Então, o diâmetro vai ser igual a 4 centímetros. Lembra que o diâmetro é sempre o dobro do raio. Beleza? Nesse outro exercício aqui, ó, calcule o comprimento de uma circunferência de raio igual a 2. Então, imagine esse mesmo círculo aqui, ó, e ele já falou para mim que o círculo tem raio igual a 2. Então, como é que eu posso calcular o comprimento? De duas maneiras. Eu posso pegar o comprimento igual 2 vezes π vezes r, certo? Então, essa seria a primeira opção. Aí vai ser o comprimento igual 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2. E aí, o que eu posso fazer? Comprimento vai ser igual, se eu pegar esse 2 e multiplicar por esse 2, eu vou ter 4. Então, eu vou fazer 3,14 vezes 4, certo? E 3,14 vezes 4, vamos fazer a continha aqui no cantinho. Ó, vezes 4. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. E 3 vezes 4, 12. Então, vai ficar 12,56. Então, ó, comprimento é igual 12,56. E a unidade é o centímetro.
centímetros aos quadrados é para a área, certo? Agora, ó, se eu quisesse usar a formulinha do π vezes d, então se eu quisesse fazer com outra formulinha, então o comprimento é igual a π vezes d. Então o comprimento seria π, que é o 3,14, vou colocar aqui, ó, 3,14 vezes o diâmetro. Se o raio é 2, o diâmetro é o dobro, então o D é 4. Então aqui eu colocaria 4. E aí eu ia fazer 3,14 vezes 4, que ia dar o mesmo valor, 12,56. E aí eu coloco a unidade, certo? Então tá aqui, ó, de duas maneiras diferentes, a gente chegou no mesmo resultado. Vamos para mais dois exercícios aqui. Qual é a definição de raio de uma circunferência? Então, ó, se você olhar para esse desenho aqui, ó, o que é o raio? É uma linha que sai do centro e bate em um ponto qualquer aqui da circunferência, certo? Ó, faz isso. Então, sai do ponto O e chega até o ponto A. Se você olhar para a questão, ele está falando no item A que o raio é a distância entre dois pontos quaisquer da circunferência. Não, a distância entre dois pontos quaisquer é uma corda. Ó. Então, ó, se eu tenho um ponto B e um ponto C, quando eu faço a união desses dois pontos, eu tenho uma corda. Então, não pode ser essa. Item B, ó, é um segmento de reta que vai do centro até um ponto qualquer da circunferência. Então, está bem claro aqui que é essa. Então, a alternativa certa aqui, ó, é a alternativa B. Vamos olhar as outras, ó. É a maior corda possível de uma circunferência. Se você olhar esse desenho aqui, ó, você vai ver que a maior corda possível é o diâmetro, não é o raio. E no item dele está falando, é uma linha que tem comprimento igual ao dobro do diâmetro. Não, tá totalmente errado. Se eu pegar uma linha que tem o dobro do diâmetro, ela vai ser muito maior do que o raio, muito maior, certo? Vai ser 4 vezes maior que o raio. Então, tá errada essa alternativa aqui, o certo é a alternativa B. Agora aqui, ó, calcular o comprimento de uma circunferência que tem diâmetro igual a 8. Então, vamos desenhar uma circunferência aqui, ó, só para a gente ter a ideia também. Vou pegar aqui. Vou tentar deixar o mais redondo possível. E vamos. Opa. Pronto, tá aqui, ó. A circunferência está desenhada. E exercício de geometria, sempre que você puder desenhar, desenhe, que vai te ajudar e muito. Então, ó, vou puxar uma linha qualquer aqui, ó. Lembra que eu posso ir para qualquer lugar. Então, tá aqui, ó. Fui para esse ponto da circunferência. Essa linha aí é o raio, certo? Então, essa linha aqui é o raio. Beleza. Ele está falando que o diâmetro é igual a 8 centímetros. Só que se eu pegar o raio, o que é o raio? O raio é o diâmetro dividido por 2. Então, o raio vai ser 8 dividido por 2, que vai ser 4 centímetros. Beleza. E aí, como a gente já viu no exercício anterior, a gente pode calcular isso aqui com 2 vezes π, que é o 3,14, vezes o raio, que é 4. E aí, olha o que eu vou fazer, ó. 2 vezes 4, ó. Então, você tem 2 vezes 4, que é 8. Vou colocar aqui embaixo. Então, você vai ter 8 vezes 3,14. Se você observar, quando você coloca 8 vezes 3,14, você já está calculando com D, né? Então, fica bem simples aí, ó. Agora eu vou fazer a continha aqui do lado, ó. 3,14 vezes 8. 8 vezes 4 dá 32, aí vai 3. 8 vezes 1 dá 8, com 3 dá 11.
E 8 vezes 3, 24, com 1, 25. Então, vai ficar 25,12. Então, temos 25,12, como está em centímetros também o comprimento, certo? Ou se você quiser usar a outra fórmula, qual é a outra fórmula? Comprimento é igual π vezes d, só que o d é 8. Aqui em cima eu usei 2πr. Aqui eu estou usando π vezes d. E se você fizer 3,14 vezes 8, ó, a continha já está pronta ali do lado. Então, isso é só para mostrar que não importa a fórmula que você vai usar. O resultado final vai ser o mesmo. Então, eu fiz a conta ó, usando o 2πr e fiz a conta usando o π vezes d. Certinho? Vamos para o nosso próximo exercício aqui. Ó. Se o raio de uma circunferência é 3 centímetros, quanto mede a sua área? Então, vou desenhar. Vou pegar um desenho que já está pronto aqui, ó, só para a gente ganhar tempo. Vou copiar esse desenho aqui, ó. Para a gente ganhar tempo. Vou apagar isso aqui. E vou copiar esse mesmo desenho ali, ó. Porque a gente já sabe que a gente vai precisar. Beleza. Ó, se o raio de uma circunferência é 3 centímetros, quanto mede sua área? Então, a gente lembra que a gente pode calcular a área de duas maneiras. A gente pode calcular a área com π vezes r ao quadrado e a gente pode calcular a área com π vezes d ao quadrado e tudo isso sobre 4. É a mesma coisa, certo? Então, vamos fazer aqui a primeira opção. Área é igual π, então vai ficar 3,14 vezes raio. O exercício falou que o raio é 3, então vai ficar 3 ao quadrado. E aí o que você tem que fazer? 3,14 vezes 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. Então vai ficar 3,14 vezes 9. E aí você faz a continha. 3,14 vezes 9. 9 vezes 4, 36. Vai 3. 9 vezes 1, 9. Mais 3, 12. Vai 1. E 9 vezes 3, 27. Mais 1, 28. Então, a área vai dar 28,26 centímetros quadrados. Então, tá aqui, ó. Certo? Então, belezinha. Fazendo o mesmo exercício usando a outra expressão, olha como é que vai ficar. Vou até fazer de outra cor. Área é igual π d quadrado, tudo isso sobre 4. Então, vamos fazer aqui, ó. Área é igual 3,14 vezes d ao quadrado. Então, vai ficar o d, ó. Vamos ficar esperto aqui agora, ó. Se o R é 3, então quanto vale o diâmetro? O diâmetro é o dobro. Então, o diâmetro agora ó, é 6. Então, é esse 6 que eu vou usar aqui. Ó. 6 ao quadrado dividido por 4. E aí, ó, a área vai ser 3,14 vezes... Deixa eu fazer isso aqui em cima. A gente tem espaço. Então, vou vir para cá. Ó. A área vai ser igual 3,14 vezes 6 ao quadrado. 6 vezes 6, 36. Tudo isso dividido por 4.
E aqui, ó, você pode pegar, ó, tanto faz você fazer a multiplicação ou a divisão primeiro. Então, ó, eu vou pegar o 36 e vou dividir pelo 4. Quando eu pego o 36 e divido pelo 4, eu vou ficar com 3,14 e 36 dividido por 4 dá 9. Olha onde eu cheguei. 3,14 vezes 9, que vai dar o mesmo valor, ó, 28,26 centímetros quadrados. Então, ó, não importa o método que você use, você sempre vai chegar na mesma resposta. Só tem que ficar esperto aí com a relação entre raio e diâmetro, beleza? A outra aqui, ó. Se a área de uma circunferência é igual a 6,28 metros quadrados, quanto mede o seu diâmetro? Então vamos lá, ó. Tem duas maneiras de fazer isso aqui. Você pode pegar usando a formulinha da área sendo igual a π vezes r ao quadrado. Você pode usar essa expressão. Inclusive, ela é bem mais simples. Só que agora o exercício deu a área, ele deu o valor do A. Então vai ficar 6,28 igual a 3,14 vezes r ao quadrado. Aí esse 3,14 que está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar 6,28 dividido por 3,14 igual r ao quadrado. Quando eu faço essa divisão, 6,28 por 3,14, isso dá 2. Dá 2, certo? E aí vai ficar assim, ó, r ao quadrado igual a 2. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, para saber o valor do r, eu tenho que tirar a raiz quadrada do 2. Como a raiz quadrada do 2 é um número irracional, a gente pode deixar assim, ó. Se desse um número que eu pudesse tirar a raiz quadrada, eu tiraria. Mas como deu um número que eu não consigo tirar a raiz quadrada, não dá um número inteiro, então eu vou deixar assim, ó. E eu só vou colocar a unidade, certo? R é igual, deixa eu apagar aqui que pegou a linha. Vou colocar um quadradinho aqui em volta. Pronto, fica mais bonitinho. Então, ó, R é igual a raiz de 2 centímetros. Só para título de curiosidade, a raiz de 2 é aproximadamente, raiz de 2 é aproximadamente igual a 1,41, certo? Então, aproximadamente igual a 1,41. Tá, eu fiz a fórmula usando do πr ao quadrado. E se eu quiser saber, usando a outra expressão, usando πd quadrado sobre 4. Então, vamos lá. A área é igual π vezes d ao quadrado sobre 4. Beleza. Aí o que eu vou fazer? Vou trocar a área por 6,28. Vou trocar o π por 3,14 vezes d ao quadrado. E tudo isso dividido por 4. Percebe que eu descobri aqui o raio, eu não descobri o diâmetro. Beleza? Mas eu fiz isso de propósito porque aqui vai sair o diâmetro e eu vou te mostrar como é que faria do outro jeito aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui, ó? O 3,14, ele está multiplicando o diâmetro, então ele tem que passar dividindo. E o 4 está dividindo o diâmetro, então ele tem que passar multiplicando. Então, traduzindo aí tudo que eu acabei de falar. Isso aqui ficaria, ó, 4 vezes 6,28. Deixa eu diminuir esse círculo, porque eu vou ter mais espaço para fazer a conta. Deixa eu apagar aqui. Pronto.
pegar uma linha que vai sair do centro, vai formar o raio. Esse pontinho é o centro, vai para lá. E o R vem para cá. Beleza. Agora vamos calcular outra fórmula. Agora eu tenho espaço. Área é igual π vezes d ao quadrado, tudo isso sobre 4. Então, no lugar do A vai entrar o 6,28. No lugar do π, o 3,14. D quadrado, tudo isso sobre 4. Agora, o que eu faço? O 4 está dividindo o D, então ele vai para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar 4 vezes 6,28. E o 3,14 está multiplicando o D quadrado. Então, ele vai para o outro lado dividindo. Então, vai ficar assim, ó. 3,14 igual a D quadrado. Certo? Aí, se eu fizer 6,28 dividido por 3,14, eu vou ter 2. Então, isso aqui ficaria assim, ó. 4 vezes 2 igual a D ao quadrado. Então, o que eu teria que fazer agora para saber o D? Tirar a raiz. Então, eu tenho que tirar a raiz de quem? De 4 vezes 2. Só que a raiz quadrada do 4 é 2. E a raiz quadrada do 2, eu não sei, porque é um número irracional. Então, eu deixo dentro da raiz. Então, aqui, ó, eu cheguei no diâmetro. Então, ó, o diâmetro é 2 raiz de 2 centímetros. Se você observar a outra conta, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei só o raio. Mas do raio, para saber o diâmetro, o que eu tenho que fazer? Multiplicar por 2. Então, se o raio é raiz de 2, então o diâmetro vai ser 2 raiz de 2. Certo? Então, é assim que a gente calcula esses elementos. Bom, por que ficou um pouco esquisito aí? Porque está mostrando a raiz de 2 e a gente não sabe o valor. Mas geralmente, quando a gente está começando, os valores que a gente vai usar sempre vai dar um número que você vai conseguir tirar essa raiz quadrada e vai dar bonitinho, certo? Então não se preocupa com isso. A raiz é um detalhe. Quando a gente usa um número sempre fácil e cai numa raiz, aí os alunos acabam estranhando a raiz, porque acha que toda vez vai ter uma raiz quadrada. E nem sempre vai ter. Então, por isso que eu quis colocar esse exemplo. Agora, os dois últimos exercícios aqui, ó. Isadora está percorrendo uma pista circular, então ela está correndo em uma pista circular de 2 metros de raio. Qual a distância a ser percorrida por Isadora? Quando ele fala distância, ele está falando do comprimento da pista. Então, como é que eu calculo o comprimento? Você vai olhar que ele deu o raio. Então, a melhor maneira de calcular o comprimento nesse caso é usar a expressão 2 vezes π vezes r. Eu nem preciso desenhar. Então, ó, o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 2. Então, ó, o comprimento vai ser 2 vezes 2 vai ficar 4 vezes 3,14. E aí, quando eu faço essa multiplicação, vai dar 12,56 metros. Então, ó, se ela der uma volta completa na pista, ela percorreu 12,56 metros. Beleza? No exercício 8, ele está falando assim, ó. Uma circunferência C1 tem raio igual a 2,5. E outra circunferência, que ele chamou de C2, tem diâmetro igual a 2,4. Calcule a diferença entre as áreas. Então, vamos lá. Primeiro, vamos focar na circunferência 1. E o que eu sei da circunferência 1? Que o raio dela é 2,5, certo? Se o raio dela é 2,5, eu posso concluir que o diâmetro é 5.
E aí, para calcular a área, você usa o valor que você quiser. Mas eu vou usar essa formulinha aqui, ó. Como eu quero usar o raio, eu vou usar π vezes r ao quadrado, certo? Então vai ficar assim, ó. Área é igual a 3,14 vezes, como o raio é 2,5, então vai ficar 2,5, vou colocar entre parênteses aqui, ó, ao quadrado, certo? E aí, ó, a área vai ser igual a 3,14 vezes 2,5 ao quadrado, 2,5 vezes 2,5 vai dar 6,25. E aí eu vou fazer essa área aqui, ó. Vou calcular esse produto. Essa área vai dar 19. Deixa eu colocar aqui o valor. Vou pegar a caneta. 19,625 centímetros. Centímetros não, agora é metros. Tá tudo em metros. Então vai ficar metros quadrados. Essa é a área da circunferência 1. A da circunferência 2, eu vou fazer de outra cor. Então vai ficar aqui, ó. Circunferência 2. Π, que é 3,14, vezes o raio, só que aqui ele deu o diâmetro. O diâmetro é 2,4, então o raio é a metade, então vai ser 1,2 ao quadrado. Então o comprimento da circunferência 2 vai ser, comprimento não, né? A área, deixa eu tirar isso aqui, ó. Área 2 vai ser 3,14 vezes 1,2 ao quadrado, que é 1,44. E aí eu vou fazer essa multiplicação. Essa área, deixa eu pegar a caneta aqui, ó. Essa área vai ficar 4,5216 metros quadrados. Então, fazendo a multiplicação, a gente chega nesse valor. O que ele pediu? Ele pediu para calcular a diferença entre as áreas. Então, eu vou pegar a maior e vou subtrair da menor. Então, a resposta final desse exercício vai ser 19,625 menos 4,5216. Lembra que na subtração e na adição de números decimais tem que ser vírgula embaixo de vírgula. Como sobrou uma casinha ali, ó, você pode completar com zero, que não tem problema nenhum, certo? Deixa eu só arrumar essa caneta aqui, que ela está muito grossa. Beleza, agora eu vou fazer essa continha e vou colocar o resultado. Fazendo essa continha aqui, ó, eu botei como resposta 6 para 0 não dá. Então, esse 0 vai receber um emprestado aqui, ó. Ele vai ficar 10. Então, 6 para 10, 4. Esse 5 que emprestou, ele ficou valendo 4. Então, 1 para 4, 3. Aqui, ó, 2 para 2 vai ser 0. 5 para 6 é 1. 4 para 9 dá 5. E aqui eu tenho 1. Então, a resposta seria 15,1034 metros quadrados. Como é a diferença entre áreas, ficaria em metros quadrados. Certo? Então, fiz uma revisãozinha completa aí, ó. Espero que esteja completa, né? Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido. O vídeo ficou um pouco longo, mas a gente colocou bastante coisa, fez bastante exercício aí, colocou umas ilustrações. Espero que você tenha entendido. Mais do que gostado, espero que você tenha entendido, beleza? Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e daqui a pouco a gente vem com uma nova aula e com um novo assunto, beleza? Fui, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.